pessoal, já estamos ao vivo, são exatamente 4 horas nesta tarde, 4 de setembro de 2020. Eu já recebi uma mensagem aqui do professor Nicoleles, ele está dizendo: estou seguindo você. Então o professor Miguel Nicoleles já está na área. Eu peço a vocês todos que estão entrando agora que apertem o coraçãozinho, olha aí, ó. Você já vai me aceitar, caramba! Então eu peço a vocês todos que convidem os amigos, mandem um foguetezinho aí, curtam o coraçãozinho, que essa conversa promete ser histórica, é muito importante, tá? Não só para mim, mas para todas as pessoas que vão entrar agora aqui, tá? O professor Miguel Nicoleles já deu sinal de vida, já está dizendo: olha, estamos por aqui, já tem gente do México. O professor Miguel já está pedindo para entrar na sala, ele é tão craque nessa história que demorou segundos. Então a gente está fazendo essa transmissão ao vivo em parceria com o MTC. Alexandre, estamos começando, viu, Alexandre? Professor Miguel Nicoleles, boa tarde. Boa tarde, tudo bem aí? Tudo bem, professor. Olha, estava todo mundo nervoso aqui em casa, perguntando o seguinte: como é que o professor vai entrar se você não teve contato nenhum com ele, só pelo Twitter? Eu disse: olha, o cara é twitteiro de primeira linha. Tá, a imagem tá boa aí? O som tá bom? Tá ótima. Ótimo. E para o senhor também, tá tranquilo? Tá perfeita, a sua imagem tá perfeita. Tranquilo. Muito obrigado. Veja bem, o prazer é nosso. Veja, professor, estamos fazendo esta live em parceria com o Movimento de Trabalhadores Cristãos, a antiga Ação Católica Operária, aqui de Pernambuco. Então, eles estão transmitindo simultaneamente pelo YouTube, né? Então, geralmente, nos inícios das nossas conversas, a gente agradece a presença dos convidados, mas antes é obrigatória, de praxe, todo mundo que participa das lives já sabe disso, a gente presta uma solidariedade às famílias vítimas de Covid no Brasil e no mundo. Antigamente eu trazia os dados do mundo, né? E o Dr. Raul Manhães de Castro, lá de Lyon, que inclusive já está na sala, disse: Luiz, fica muito longo, encurta aí essas informações. Então, vou trazer só do Brasil. Então, hoje, exatamente, sexta, 4 de setembro, o Brasil, infelizmente, 124.922 pessoas foram a óbito. Então, são perdas, são lacunas em mais de 120 mil famílias, não é, que não se fecham jamais. São cicatrizes que ficam. E aí a gente aproveita para prestar toda a nossa solidariedade, as nossas homenagens a todas essas pessoas, é a nossa compaixão. É um momento de se colocar no lugar do outro, né? É a famosa empatia. Então a gente aproveita para fazer isso. Ao mesmo tempo, com muita indignação, professor Nicoleles, o Vietnã, com quase 100 milhões de habitantes, eu pesquisei isso hoje, apenas 35 óbitos. Veja, eu sou de um município aqui, da zona da Mata Sul de Pernambuco, um município chamado Escada, que tem mais óbitos, Escada tem mais óbitos, com 60 mil habitantes, do que o Vietnã, com quase 100 milhões de habitantes. Isso é chocante para a gente, isso é chocante. Bom, nós estamos conversando agora com o professor Miguel Ângelo Laporta Nicoleles. Ele é médico, neurocientista, já foi considerado um dos 20 maiores da sua área aqui no Brasil, um dos 100 brasileiros mais influentes. Eu sei que isso tudo não importa para o amigo, mas assim, para muita gente que está entrando agora, é importante registrar. E para muita gente mesmo, isso interessa o que eu vou dizer. Ele é palmeirense de carteirinha. Ele é super apaixonado pelo Palmeiras. É incrível, é incrível. Tanto é que eu ia vestir a minha camisa do esporte, eu digo: não, eu vou deixar minha camisa do esporte no armário para não incomodar o professor Nicoleles. Professor, boa tarde. Boa tarde, novamente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. No meio dessa correria toda, eu tenho aqui uma janela de tempo aqui, tenho que voltar daqui a pouco para as atividades aqui do comitê, mas é sempre um prazer poder falar com vocês e com pessoas interessadas na ciência e como a ciência pode estar ajudando aqui o mundo, né, e o Brasil no meio dessa pandemia, né? Muito bem. Eu aproveito e peço às pessoas que já entraram que apertem o coraçãozinho aí, aproveitem esse foguetezinho aí, convidem os amigos.
nessa caixinha de perguntas, podem deixar aí os seus questionamentos, os seus comentários. Depois da primeira meia hora da nossa conversa, eu abro esses comentários e essas perguntas e leio para o Dr. Miguel Nicoleles. Mas, doutor Miguel, trazendo esses dados do Brasil em comparação com o Vietnã, surpreende? Não, evidentemente surpreende, apesar que daqui a alguns dias talvez nós tenhamos uma explicação bem clara do que aconteceu no Vietnã, como em todo o Sudoeste Asiático em comparação ao Brasil, mas eu não posso me adiantar porque nós precisamos seguir os protocolos da ciência, né? Mas eu acho que vai chocar muitas pessoas. A explicação não é a que as pessoas estão achando que é. Mas surpreende porque o Brasil, no começo da crise, do ponto de vista internacional, se esperava, como é um país com grande tradição de estudos de moléstias tropicais, que tem um sistema único de saúde, que é um dos maiores sistemas públicos de saúde, apesar de ter sido sofrido cortes impiedosos nos últimos anos, de quase 20 bilhões de reais, insanos na realidade, né? Esperava-se que o Brasil tivesse uma resposta que fosse uma das melhores do mundo. Era essa a expectativa internacional. Eu estava viajando muito no final do ano passado, no começo do ano, quando a pandemia explodiu, e tanto na Europa como nos Estados Unidos se esperava que as características, a experiência do Brasil em lidar com epidemias tipo dengue, Zika, a capacitação, o alto reconhecimento técnico dos médicos, pesquisadores em moléstias tropicais, e cientistas da área e médicos que cuidam dessas moléstias são conhecidos no mundo inteiro. E a perspectiva de ter 3 meses, 2 ou 3 meses, para se preparar para a chegada, né, do vírus nos aeroportos internacionais do Brasil, no final de fevereiro, no meio do carnaval, na realidade, conferiam ao Brasil várias vantagens em termos do manejo da epidemia. Ocorre, porém, que todas essas vantagens foram jogadas no lixo, né, pela falta de uma decisão clara, uma coordenação forte e decisiva e transparente do governo federal do Brasil, que optou por não se envolver de verdade nisso, né? Teve apenas operações aí de marketing e de completa falta de esclarecimento de comunicação, né, para a população brasileira, e subestimou de maneira trágica e épica, né? Isso vai entrar para a história do Brasil, porque essa é a maior catástrofe humanitária da história do Brasil, de longe, se desconsiderarmos o genocídio indígena perpetrado pelos colonizadores europeus e a escravidão, né, que se espalharam por séculos. A última tragédia nessa magnitude era a Guerra do Paraguai, que durou 6 anos no século XIX. Mas em menos de 6 meses nós dobramos o número de vítimas da Guerra do Paraguai e provavelmente vamos chegar a 200 mil vítimas fatais até o final do ano, muito provavelmente, né? Então é uma tragédia épica que vai entrar para a história do Brasil e infelizmente vai entrar para a história do Brasil como algo que poderia ter sido evitado, pelo menos os números, né, dramáticos poderiam ter sido evitados, e por razões que vão ficar claras daqui a algumas semanas, quando nós publicarmos o nosso estudo, poderíamos ter nos saído tão bem ou melhor do que o Vietnã. Olha, eu entrevistei aqui 2 profissionais de Moçambique, e o engraçado é que os números de Moçambique também são muito baixos. E aí eu perguntei para eles por que os números de vocês são tão baixos, porque a gente esperava que a África fosse dizimada por essa pandemia, né? Dadas as condições socioeconômicas daquele país. Tem como a distância fazer algum tipo de avaliação sobre isso? Nós temos a explicação, só que eu não posso falar dela agora. Mas eu acho que nós achamos a explicação que dá a credibilidade científica para os números da África, porque eles são tão baixos, também da Índia, do Vietnã, mas essa é uma discussão que eu vou ter que fazer daqui a uns 2 semanas. Mas, enfim, os números brasileiros, que são comparados aos Estados Unidos apenas, né, no mundo, são inaceitáveis, são prova cabal do fracasso do manejo da pandemia pelo Brasil,
e, como você disse no começo, acarretaram perdas irreparáveis, porque o Brasil parece estar normalizando esses números, mas quando você fala de 125 mil óbitos, e nós não estamos nem contando outros óbitos que ainda não foram notificados, que provavelmente foram por causas semelhantes de Covid, né? Ou mortes em excesso que ocorreram pela sobrecarga do sistema de saúde brasileiro, que impediram que pessoas que precisavam de acesso contínuo a hospitais pudessem tê-lo e vieram a falecer, né? Nós podemos ter aí um número que é o dobro desse número, né? E quando você fala de 250 mil óbitos, você está falando de pelo menos 1.200.000, 500 pessoas diretamente afetadas, né? Familiares diretos, parentes, amigos e toda uma sociedade, né? E como sempre na história do Brasil, quem morreu foram os mesmos, né? As pessoas que as pessoas que não têm acesso à saúde, né, a hospitais de alta infraestrutura ao longo de todo o Brasil, os negros, os pardos, as pessoas que moram em condições inaceitáveis nas periferias das grandes cidades, né? Enfim, como em toda a história brasileira, sempre os mesmos pagam o preço dos erros de uma minoria, né? Verdade, Isso, professor. como cientista e médico brasileiro, para mim é extremamente devastador, né? É triste, é uma tragédia que eu vou lembrar para o resto da minha vida, e a gente só espera que o trabalho que a gente está tendo junto ao comitê e do ponto de vista dessa análise científica, que a gente espera ter daqui a alguns dias, poder ser divulgada publicamente, ajude a mitigar numa escala pequena, mas aceitável, ou pelo menos importante, as vítimas, né? Muito bem. E o sofrimento humano, né? Era sobre isso que eu queria falar, professor Miguel Nicoleles. Veja, inclusive, eu quero saudar as pessoas que entraram agora, agradecer, dizer que podem deixar suas perguntas, suas considerações nessa caixinha aqui, ó, que tem uma interrogaçãozinha. E com esse foguetezinho aí dá para chamar mais gente para essa conversa, para esse bate-papo. O Instagram encerra automaticamente essa conversa com 1 hora de duração, mas quando chegar às 4h30, eu abro essa caixinha de perguntas aí e comentários. Agora, em termos de Nordeste, essa experiência do comitê, já dá para se ter um balanço, fazendo-se aí uma comparação com outras regiões do Brasil? Eu acho que sim, né? Eu acho que... eu gosto de dizer, eu sou, né, como cientista, todo cientista, eu sou muito objetivo nessas análises, né? Eu tento remover qualquer... E eu estou envolvido diretamente, né, com um dos comitês, né? Eu acho que, na realidade, o comitê foi um grande avanço. O fato de 9 governadores decidirem convocar esse comitê e manter esse comitê por quase 6 meses nesse momento, né? Infelizmente, o Brasil, a minha avaliação geral do Brasil é que o Brasil inteiro foi reprovado no ano, né? Na classe. Se fosse o Brasil, fosse uma classe de estudantes, eu diria que o Brasil foi reprovado. Mas o Nordeste foi o aluno de melhor nota nessa classe, né? E isso a gente pode ver nos indicadores claros, né? Várias ações que o Comitê Científico recomendou foram implementadas, não por todos os governadores, mas por um número razoável. Nem todas as nossas recomendações foram aceitas, o que em alguns casos eu lamento, né? Porque, por exemplo, o lockdown de Salvador era óbvio que tinha que ser sido feito, da cidade de Salvador. Haja visto que até agora nós fizemos essa recomendação no começo de julho, e desde então Salvador tem contribuído com um número enorme de mortos, né? Assim como o estado da Bahia, que teve um começo muito bom de manejo, mas por razões que talvez a gente já tenha como explicar daqui 2 semanas. De qualquer maneira, o Nordeste deu um exemplo de tentar criar esse canal nem sempre fácil de comunicação entre a classe científica e os gestores públicos, e teve resultados claros, objetivos, e a popularidade do comitê, que também é surpreendente, né, porque atingiu o Brasil todo, inclusive fora do Brasil. Os trabalhos do comitê foram publicados em jornais do mundo todo. O comitê do Panamá,
na região oeste do Panamá, adotou todas as normas que o nosso comitê no Nordeste sugeriu, inclusive criou um comitê científico do Panamá seguindo nossa padronização. Então, eu acho que o balanço ele é positivo. Evidentemente, como cientista, eu sempre almejo fazer o máximo possível, né, e atingir algo próximo do que eu considero ideal. Eu acredito que nós chegamos próximo, mas não da maneira como eu gostaria. Ainda poderia ter sido melhor, mas evidentemente existe uma total falta de cultura no Brasil dessa interação entre cientistas e gestores políticos, né? Então, a classe política brasileira ainda não aprendeu que quando a política bate de frente com a biologia sempre ganha de goleada, né? Então, a experiência política não tem nenhuma chance quando ela está se degladiando com um invasor como é esse vírus, né? Isso nós deixamos claro para os gestores desde o primeiro dia. E à medida que a pandemia está evoluindo, porque ela ainda está evoluindo, ela não está de maneira alguma sob controle no Brasil, nós estamos, infelizmente, pagando o preço da falta de maior sintonia histórica entre a comunidade científica brasileira e os seus gestores políticos. Então, a gente espera que essa experiência do Comitê Científico ajude também a provar a tese de que os gestores políticos pós-pandemia não têm condição mais de agir como eles agiram até agora, né? Os gestores públicos daqui para frente vão ser julgados também, e eleitos ou não, pela sua habilidade de ouvir os cientistas e implementar as recomendações científicas. Porque se eles ignorarem isso daqui para frente, eles não têm nenhuma chance de continuar empregados enquanto políticos. No mundo todo, não só no Brasil, né? Então, o certo ar de empáfia e uma certa arrogância que a gente nota pelo Brasil em relação à ciência de certos gestores públicos, principalmente a nível federal, mas também em certos estados, não tem como sobreviver o mundo pós-pandemia. Pois bem, olha, aqui nesse bate-papo nosso, tem muita gente aí que é professor de ensino básico, tem estudante, tem leigos, populares em geral. Eu acho que uma das perguntas que as pessoas gostariam muito de fazer ao senhor era a seguinte: o senhor recomendaria hoje, a volta às aulas? Eu vou dar para vocês a minha opinião pessoal, tá? Essa não é a opinião do comitê ainda, porque o comitê só vai deliberar isso na semana que vem, ou pelo menos começar suas deliberações. A gente espera ter uma posição rápida do comitê, mas na minha posição individual, com tudo que eu vi de estudos e dados do mundo, e recentemente a experiência de Manaus, que abriu a sua escola, a sua rede de escola do ensino médio, e teve, em poucas semanas, mais de 30% dos professores testados infectados. Eu sou absolutamente contra, nesse momento, a abertura de qualquer atividade escolar no Brasil, mesmo em lugares onde os indicadores são os melhores, notadamente no Nordeste brasileiro. Eu reconheço todo o drama criado pela falta das escolas, o drama social, o drama nutricional, o drama psicológico, de saúde mental das crianças, dos pais, o drama econômico, pais que não têm onde deixar seus filhos para poderem trabalhar. Agora, tudo isso revela a enorme lista de mazelas sociais que o Brasil tem e que ele tenta resolver de maneira precária e amadora com as suas escolas, que tem que suprir funções que não deveriam ser funções do sistema escolar, mas que foram imputados como, né, último recurso pela falta de ações governamentais a nível federal e estadual que proveriam as soluções, né, para os problemas que nós estamos discutindo aqui. Falta de merenda para as crianças, falta de creche para os pais, falta de auxílio financeiro para os pais poderem ficar em casa. Então, apesar de tudo isso, apesar de reconhecer todos esses problemas, como médico e cientista, eu não posso racionalmente aceitar que a gente exponha crianças, professores, funcionários, familiares de todas essas categorias, o entorno das vizinhanças, em torno das escolas, ao risco de morte
por infecção do coronavírus, né? Então, eu sou, até prova em contrário. Claro que novas evidências aparecem todos os dias, e eu sou um cientista que não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião, uma vez que Sim, novos dados são, né, disponibilizados. sim, sim. Eu não vejo nem como as escolas, principalmente as escolas públicas brasileiras, podem oferecer salvaguardas de nível de distanciamento social, higiene, equipamento de proteção individual dos professores e dos funcionários, para que elas possam abrir seguramente. E existem estudos, aliás, modelagens matemáticas, sugerindo que essa abertura poderia levar a um número de milhares de infecções nos primeiros dias, né? Só no estado de São Paulo, por exemplo, 40, 50 mil infecções, Cara, né? Então, esse equilíbrio instável que o Brasil se encontra hoje, essa curva, né, oscilando na mesma média de 1.000 mortes por dia, ela pode a qualquer momento explodir para cima, como aconteceu nos Estados Unidos quando eles liberaram as coisas lá em junho. Em poucas é, eu, semanas, a eu ia lhe curva americana perguntar sobre a explodiu. experiência internacional, exatamente. A curva americana é muito clara. Eles ficaram num platô parecido com o do Brasil, de abril a junho, né? Muito parecido. De repente, liberaram viagens, relaxaram o isolamento social, abriram a atividade econômica dos estados na região sul do país, na Califórnia, no Texas, na Flórida, no Arizona. E, de repente, eles explodiram no final de junho, passando de 20 mil casos a quase 70 mil casos por dia, em poucas semanas. Agora está descendo novamente, mas assim pagaram um preço altíssimo, né? Em termos de óbitos, né? Os Estados Unidos. O único país no mundo com mais óbitos do que o Brasil nesse momento. Verdade. Professor, já são 16 horas e 22 minutos. Eu acho que, pela quantidade de perguntas que tem aqui, eu vou abrir de 3 em 3, tá certo? Eu vou Tá. lendo e o senhor vai comentando, rapidinho, tá? Eu só tenho uma limitação, às 16h45 eu preciso sair, porque eu tenho uma Então você é reunião. mais rápido ainda. Tudo Me bem, tudo desculpe, bem. mas a coisa é meio louca aqui. Não se É, preocupe. e- é. Vamos lá. Esse desastre social tem por maior culpado a própria sociedade ou o governo? Vou trazer mais uma. Professor Raul Manhães de Castro, lá de Lyon. Amanhã, Josué de Castro faria 112 anos. Alguma declaração a respeito desse grande Bom, brasileiro? Bom, vai, essas deixa eu duas, só ó. responder. É evidente que amanhã todo o Brasil vai celebrar a vida desse grande cientista brasileiro, né? Ele e outros são a prova que o Brasil sempre teve grandes cientistas ao longo da sua história, Oswaldo Cruz, Santos Dumont, Carlos Chagas, a lista é infinita, né? E então eu acho que evidentemente essa homenagem é mais do que devida e deveria ser feita em todo o Brasil para que todos os brasileiros pudessem conhecer né, mais um grande cientista da história desse país. A primeira pergunta, eu acho que a culpa maior, sem dúvida nenhuma, é do governo federal brasileiro, que não se preparou adequadamente, não criou uma mensagem nacional, não criou uma política nacional, não criou um Estado-Maior verdadeiro de combate à pandemia, não deu as condições para os estados e municípios atuarem, não ofereceu as condições financeiras para os indivíduos, para os brasileiros e brasileiras ficarem em suas casas durante um período rígido. Se a gente tivesse feito isso como os países europeus e os países asiáticos, nós não estaríamos há 6 meses nessa situação e nós não estaríamos nesse chove não molha, né, que tomou conta do Brasil. A sociedade brasileira também merece fazer uma autocrítica de certos comportamentos, né, porque eu estou meio chocado de ver os exemplos, né, em todo o país, que parecem colocar o hedonismo acima da própria sobrevivência humana. Então, para se ir para uma festa, para a praia, para assistir um jogo de futebol, ou para fazer atividades que todos nós gostamos, né? As pessoas parecem não se importar com o risco que elas estão colocando elas mesmas, os seus familiares e os profissionais de saúde que estão na linha de trincheira e que são expostos a altas cargas virais por terem que tratar um enorme número de pacientes o tempo inteiro. Então, a sociedade Verdade. brasileira também tem uma parcela de culpa, não há dúvida alguma, por não ter entendido, na sua totalidade, a gravidade dessa situação e por ainda
parece-me colocar comportamentos hedônicos de consumo, né, de supérfluos, inclusive, acima do bem-estar próprio e coletivo, acima da sobrevivência própria e coletiva. Então, nós temos muito a discutir depois da pandemia. Muito bem. Deixa eu trazer mais uma questão aqui. Deixa eu ver aqui. Como somos da Bahia, como é que o senhor vê os próximos passos para mitigar a Covid-19? Eu acho que os próximos passos continuam sendo o uso dos instrumentos que nós temos disponíveis antes de que uma vacina seja demonstrada, né, de forma segura e eficiente para o coronavírus. É difícil, eu entendo a dificuldade dos gestores, conversei várias vezes com o governador da Bahia ao longo desses meses e, né, em certo sentido, senti também a dificuldade de um gestor em convencer a população do que é correto, do que é, né, do ponto de vista sanitário e científico deve ser feito. Não é trivial, é uma tarefa hercúlea, mas eu volto a dizer, o lockdown de Salvador era algo que deveria ter sido feito, né, no momento correto, porque Salvador detém o maior fluxo de pessoas para o interior da Bahia. O fluxo Salvador, Feira de Santana, por exemplo, é um dos maiores do país, tá? Depois da região de São Paulo. Está na lista, né, junto com a região metropolitana de Recife, por exemplo. A interrupção daquele fluxo ajuda, sim, na não disseminação de casos pelo interior da Bahia. Agora, a Bahia teve um começo muito bom, uma curva de ascensão a mais lenta do Nordeste. Nós tínhamos certas hipóteses, algumas hipóteses provaram não ser corretas. Agora talvez nós tenhamos uma hipótese que realmente possa explicar isso. A gente espera falar disso daqui 2 semanas. A interrupção dos ônibus intermunicipais ajudou. As medidas de lockdown que ocorreram em algumas cidades ajudou também, né? Agora, a gente viu a evolução. Eu acompanhei a Bahia de perto, muito de perto, nos últimos meses, e vi o aparecimento do coronavírus em todas as regiões né, do estado, no sul do estado, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, em Juazeiro, lá na fronteira com Pernambuco, com Petrolina, Barreiras, no extremo oeste do estado, a região do Cisal, de Feira de Santana, né, Serrinha, enfim. Não é uma tarefa fácil, é um estado enorme, é um estado maior do que muitos países europeus, por exemplo, mas a gente ainda espera que aquilo que o comitê está propondo possa ser efetivado. Nós fizemos a proposta de criação de brigadas emergenciais de saúde e as cinco das universidades estaduais da Bahia apoiaram essa proposta ao criar um programa conjunto de revalidação de diplomas de médicos brasileiros que vivem no Brasil, mas são formados no exterior, para formar essas brigadas. Então você vê que aos poucos as coisas foram sendo feitas, né? 2 perguntas importantes. Professor aqui do município de Paulista, João Marcelo. Sim. O senhor vislumbra a possibilidade de punição ao governo brasileiro por conta da forma como ele conduziu esse processo da Covid? E a outra é em relação às vacinas. A vacina russa e a vacina chinesa já deixaram questionamentos aqui. Veja, a punição eu acho muito difícil, porque os mecanismos internacionais, né, é mais fácil o governo brasileiro e o presidente ser indiciado e possivelmente julgado pela destruição da Amazônia. Eu acho que aí a Corte Internacional de Justiça de Haia está de olho nisso, e a possibilidade disso ser um fato jurídico e uma crise internacional, né? Seria a primeira vez na história que um país do tamanho do Brasil, com a relevância econômica mundial do Brasil, teria um presidente indiciado, né? Mas pode acontecer. Isso é melhor eles começarem a se preocupar lá no Palácio do Planalto. Agora, a segunda questão... As vacinas ainda estão num estágio onde você tem muito pouco para falar, né? Existe razão para estar otimista, com um certo, né, resguardo, porque existem algumas vacinas que estão atingindo a fase 3, que é a fase mais importante de teste, né? Eu não poria a vacina russa no topo dessa lista, eu poria
uma vacina chinesa que está aqui em São Paulo, o vírus atenuado, que está sendo testado pelo Butantan, a vacina da Inglaterra, da Universidade de Oxford, que também está aqui com a Unifesp, né, a Universidade Federal aqui no estado de São Paulo, e talvez uma das vacinas americanas, né, que estão evoluindo rapidamente, e uma vacina australiana, que ninguém está falando muito, mas que pode ser talvez o patinho preto feio aí da história, né, mas que está correndo por fora, e talvez a gente tenha uma surpresa com ela, não sei, ainda não dá para dizer. Mas veja, eu não quero criar nenhuma falsa expectativa, porque se a vacina vier, é ótimo, nós temos uma boa expectativa, perdão, uma boa chance de sair da crise aguda, mas se a vacina não vier, não pode ser o fim do mundo. Ou se ela demorar mais tempo, não pode ser o fim do mundo. Nós temos que estar preparados para reagir a essa contingência também. Então, por isso que eu não deixo o entusiasmo, né, tomar conta de mim, nem propago nenhum tipo de entusiasmo não justificado, porque, quem sabe, talvez a gente não ache outras alternativas que a gente não está nem pensando nesse momento. Muito bem. A ciência é muito dinâmica nesse sentido. Muito bem, professor. Vamos lá. Professora Sara, aqui do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Requer anos de pesquisa para se criar uma vacina. É seguro tomar uma vacina feita em pouco tempo? É uma pergunta. As vacinas levam uma média de vários anos para, como se diz, serem implementadas, né? O problema é que nós estamos numa crise mundial. Então, os processos estão sendo acelerados pela evidência da necessidade, né, de proteger o maior número de pessoas possível, né? Agora, o nosso grande problema tudo depende dos dados e dos resultados que vão ser publicados uma vez que os testes da fase 3, que envolve milhares de pessoas, sejam concluídos, tá? Se os testes mostrarem segurança e que a vacina é eficiente em gerar uma resposta imunológica, não tem problema nenhum, né? Se eles forem validados pela comunidade científica internacional e mostrarem resultados, as vacinas vão ser implementadas. Mas tudo depende disso, de como a informação, qual tipo de resultado nós vamos ter, entendeu? Muito bem. Algumas pessoas deixaram comentários aqui questionando essa abertura para o litoral, para as praias, né? E aí tem aqui, doutor Raul, qual a sua avaliação do Sistema Único de Saúde do Brasil? Abertura para as praias e o SUS. O SUS é o grande arma do Brasil, foi a grande arma, apesar de todas a tristeza, né, que nós tivemos em termos dos cortes que foram feitos, né, a tentativa de sucatear o SUS, que foi terrível. O SUS é uma grande conquista do povo brasileiro. Desde Temer que vem se cortando, né? Isso, desde 2016. Acho que o total é 22 bilhões nesse período. E é extremamente importante que a sociedade brasileira apoie o SUS continuamente, os profissionais e os hospitais e toda a infraestrutura, porque depois da pandemia, ao longo do que falta aqui, da fase aguda, né, que a gente não sabe quanto e logo depois, o SUS vai ser vital para o Brasil. Porque vão ter muitos pacientes que vão precisar de tratamento, mesmo os que se recuperaram, por causa dos efeitos crônicos do Covid, que são múltiplos e muito importantes. Então, o SUS é uma conquista, é um baluarte do povo brasileiro que deve ser defendido, né, com uma força total da sociedade brasileira. A segunda pergunta eu me esqueci. Em relação ao litoral, né? Abertura para praias e tal. Nós somos um país onde está se jogando futebol no meio de uma pandemia, né? No meio da pandemia. E quando você vê praias lotadas em todo o litoral brasileiro, eu fico boquiaberto, né? Fico pensando, o que as pessoas estão pensando? Em estados onde, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde você está tendo 100 mortes diárias, de média, ou aqui em São Paulo, 300 a 400 mortes diárias, né? Como é que as pessoas não param para pensar nas suas famílias, nos seus familiares, nos seus filhos, né? E a mesma coisa no futebol, né? Não faz o menor sentido. Todo dia agora você tem notícia de jogadores profissionais da área sendo infectados. Um médico de um time, o Brusque lá de Santa Catarina, veio a falecer, né? Porque foi infectado no treinamento, né?
Então, é muito surpreendente todo esse tipo de comportamento para mim, né? E muito chocante. O que mostra que o nosso trabalho de educar a população do ponto de vista de saúde pública e de ciência é uma tarefa que mal começou no Brasil ainda, né? Professor, eu estava em uma reunião da Academia Pernambucana de Ciências, da APC. Eu estava apenas assistindo, obviamente, como convidado, e eu lhe ouvi e vi o senhor falando com muita emoção da entrega dos profissionais, dos cientistas, das pessoas que fazem parte desse comitê. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive o senhor se emocionou, eu não sei se eu posso dizer isso aqui, o senhor chegou a chorar, se emocionar com a abnegação dessas pessoas. Ah, veja, eu não tenho como agradecer, né? Não há palavras para agradecer a entrega, a, o talento e a determinação dessa jovem geração de cientistas brasileiros, principalmente as que estão colaborando conosco no comitê científico, né? Nos trabalhos e na tentativa de reduzir o número de vítimas fatais e melhorar a disseminação de dados de alta qualidade, de informações e recomendações aos gestores públicos do Nordeste. Foi uma das lições mais maravilhosas que eu tirei dessa pandemia, como essa molecada se dedicou, se dedica e é essencial para o futuro do Brasil, para reconstruir um país que está sendo basicamente dia a dia quase que destruído, né? Basicamente, essa geração de cientistas, jovens cientistas brasileiros, pode ser considerada nesse momento como um exército de heróis anônimos, né? Que junto com os profissionais de saúde se entregaram de corpo e alma para ajudar o Brasil e os brasileiros. Então, para mim, evidentemente, é muito emocionante poder testemunhar isso, estar lado a lado com esses meninos e meninas aí, moços e moças, alguns metade da minha idade, né, que tanto real como científica, trabalhando pelas madrugadas afora e respondendo a todos os pedidos de colaboração que nós fizemos. Então, eu novamente renovo a minha homenagem a eles, né? Professor, estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada e eu quero lhe pedir desculpas porque eu não tinha como entrar em contato, então eu fiquei lhe incomodando pelo Twitter o tempo todo. Não tem problema. Eu fiquei inseguro aqui, com medo, né? Eu nunca tinha entrevistado uma pessoa tão importante como o senhor. Ontem eu lhe vi com Eduardo Moreira, que tem 400 mil seguidores, e hoje o senhor está aqui conversando com estudantes do ensino médio, com professores, com... Olha, essa entrega é muito importante para nós. É esse o Brasil que a gente sonha, né? Duas coisas que eu posso te garantir. Palavra de palmeirense não se quebra. Quando eu disse que ia participar, eu ia participar. E segundo, número de seguidores, nome, status na sociedade nunca me impressionaram e nunca vão me impressionar. A minha função aqui é tentar, o máximo que eu puder, né, elucidar aspectos científicos e de saúde pública da pandemia para um vasto número de pessoas, tentar me comunicar em diferentes ambientes, para diferentes públicos e tentar mostrar para os brasileiros que a ciência brasileira tem sim condições de ajudar o Brasil, não só na pandemia, mas na construção de um país mais justo, mais honesto, mais decente, que entregue para os seus cidadãos todos os direitos humanos a que eles merecem e que lhes possibilitem realizar o seu potencial humano na sua plenitude. Né? Essa é uma função da sociedade brasileira e dos governantes brasileiros, que nós temos que exigir e demandar continuamente, que não está sendo cumprida nesse momento e não está sendo cumprida há vários anos aqui, né? Desde 2016, com certeza. Né? E ao longo da história do Brasil, poucas vezes foi cumprida. Né? Então aproveite, porque o presidente da Academia Pernambucana de Ciências está aqui, vários professores, pesquisadores, sim, muitos colegas de trabalho. Aproveite e manda um abraço, um recado, dê o seu recado final para essas pessoas. Lembrando que amanhã tem o webinário em homenagem ao grande cientista José de Castro, né? Sim. Amanhã à tarde, né? Pois não, professor. Não, sim, pois não. Eu primeiro agradecer a você, né, pela oportunidade, pela conversa, pelo tempo também. É sempre um prazer poder conversar com
pessoas do Brasil, especialmente do Nordeste. Eu nasci em São Paulo, né, na Bela Vista, aqui em São Paulo, mas eu adotei o Nordeste por decisão voluntária, né? Então, eu digo para minha mãe sempre que eu me considero paulistano de nascimento, mas nordestino por opção. Mas quando o senhor está aqui, o senhor veste a camisa do Ibis. Por quê? Exato. Não, eu tenho times do coração pelo Brasil inteiro. No Rio Grande do Norte eu sou o Grande Alecrim, né? No Ceará eu sou Icasa, mas o meu grande amigo Aleixo me convenceu. Eu era Santa Cruz no Recife, porque quando eu era criança eu fui no estádio do Arruda, logo depois que ele foi inaugurado, na Minicopa, e fiquei tão impressionado com o que eu vi lá. Então, eu era uma criança, né? Mas tão extasiado com a torcida do Santa Cruz, né? Eu ainda torço por Santa Cruz, o Aleixo que não me ouça, mas o Ibis é um marco. O Ibis é um marco do futebol brasileiro, e não há como. Depois que o Aleixo me mandou a camisa do Ibis, eu ando com ela por todo lugar aqui. A torcida do Palmeiras que não me ouça, né? Mas, enfim, para terminar, eu queria só dizer que eu tenho dito nas minhas lives e nos programas que eu participo lá no Jornalistas Livres que eu ainda acredito piamente que a primavera brasileira vai voltar, né? Então, ela vai voltar mais rápido se nós brasileiros nos conscientizarmos que depende de nós também a volta dela. Depende da nossa maturidade, de entender o tamanho dessa crise, de pensar na nossa comunidade, nos nossos vizinhos, nossos familiares, nos nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras, com uma outra visão, uma visão centrada no bem-estar humano, na sobrevivência, na vida, e não em coisas que se transformaram claramente, para todos nós que estamos em confinamento há vários meses, em coisas supérfluas, né? Eu passei vários dias desse meu isolamento de quase 6 meses aqui em casa, em São Paulo, sem gastar um tostão. Nada, porque nada que eu precisaria normalmente, que eu normalmente gastaria, fazia mais sentido, além de, né, prover alimentos e tudo que é necessário para viver, basicamente. Então, talvez essa pandemia tenha servido para alguns de nós requestionarem as suas ações de vida e os seus comportamentos de vida, né, e deixar um pouco esse hedonismo e consumismo e priorizar outros aspectos mais essenciais da vida, que é o nosso contato humano com as pessoas que a gente ama, os nossos amigos, a preservação do planeta, a preservação de valores morais, éticos, que estão muito acima dessa vida né, de consumo puro, de competição insana e de trabalho quase que escravo que todos, ou a maioria de nós, somos submetidos no nosso cotidiano antes da pandemia. O mundo antes da pandemia basicamente acabou. Vai surgir um novo mundo depois da pandemia e eu espero que ele seja melhor e mais humano, né? Quando tudo isso acabar. É isso. Professor, para encerrar, de fato agora, eu quero mais uma vez agradecer ao senhor, a todos os amigos. Entrou gente aqui do México, da França, do Brasil, de diversos lugares, e aqui do interior do Nordeste, da Zona da Mata. Saiba, o senhor e o comitê, que vocês têm um parceiro. Tem vários parceiros, e que de mãos dadas, feito formiguinha assim, fazendo aquele trabalho miudinho, nós iremos trazer a nossa primavera de volta. Vamos trazer o Brasil de volta. Um abraço rubro-negro para o senhor. Um grande abraço e boa sorte daqui a alguns dias, quando vocês encararem o grande Alviverde imponente, tá? Obrigado, professor. Obrigado. Sucesso. Tchau, Valeu, tamo junto. Também. Tchau. Tamo junto. Um abraço para todo mundo, gente. Valeu.